Hoje, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para falar de paz. Ironicamente, quem presidiu a sessão foi o homem da guerra de Vladimir Putin, o Sergei Lavrov. Ele aproveitou o palanque para criticar o Ocidente. É o que eu disse, né, Mariana? As pessoas fazem e mentem o que elas... até onde dá, né, para poder tentar... induzir outros a erro. No caso de Putin, eu achei interessantíssimo, porque a Rússia cometeu a proeza de soltar um míssil dentro do seu próprio território. Uma bomba que estava dentro de um avião que eles precisavam descarregar, e eles descarregaram em cima de uma cidade russa. Eles dizem que ninguém morreu, mas as imagens do míssil explodindo, afetando prédios e tudo, claro, correrão o país. Isso porque na Rússia, chamar a guerra de guerra é crime. Tem que chamar de operação especial. Conta, Mari. Exatamente, Dani. Deu para ver, né? Aquilo caindo ali num lugar no meio da cidade, né? Como você falou, numa área povoada ali, com prédios. Enfim, aí hoje, em meio a tudo isso, em meio a essa guerra que continua, o próprio chanceler, então, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, esteve aqui na ONU em Nova York para presidir a reunião do Conselho de Segurança sobre a manutenção da paz internacional. O que acontece, Dani, é que a presidência do Conselho de Segurança é rotativa e nesse mês de abril é a Rússia quem preside. Mas, claro que houve um boicote dos outros membros. Então, por exemplo, os Estados Unidos e países da Europa se recusaram a mandar os equivalentes ao Sergei Lavrov, ou seja, os seus ministros de Relações Exteriores, para essa reunião. Foram apenas os embaixadores aqui da ONU e foi uma reunião cheia de trocas de acusações, cheia de trocas de farpas. A própria embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas-Greenfield, começou dizendo que era impossível ignorar o elefante enorme no meio da sala, a Rússia. Ela levou também a irmã do Paul Whelan, que é um veterano da Marinha americano que está preso na Rússia desde 2018 por acusação de espionagem. Então, a embaixadora dos Estados Unidos levou a irmã de Paul Whelan para pedir pela libertação imediata, não só dele, mas também do jornalista do Wall Street Journal que está preso lá na Rússia, o americano Ivan Gershkovich. A embaixadora dos Estados Unidos acusou a Rússia de deter arbitrariamente jornalistas, opositores, ativistas, enfim, todo mundo que discorda do regime de Putin e pediu pela libertação dessas pessoas. Agora, o Sergei Lavrov, como você disse, Dani, também usou essa oportunidade para atacar mais uma vez os países ocidentais, dizer que são eles que, na verdade, estão abandonando a diplomacia. E aí, mais uma vez, então, a gente teve aí essa troca de acusações dos dois lados, mas nenhuma grande resolução, nenhuma grande decisão adotada aqui nessa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Dani. Obrigada, querida. Obrigada pelas informações. Vamos entender qual é o impacto dessas falas bizarras do Lavrov, para dizer o mínimo, diante do que está acontecendo na Ucrânia. Não muda 1 milímetro para o Ocidente ou para as democracias sérias, né? O que o Lavrov fala, porque é isso, né? A Rússia conseguiu a proeza, uma barbeiragem assim inacreditável, explodir uma bomba no seu próprio território, e isso as pessoas ainda têm de ser convencidas de que, bom, aquilo ali não era para uma guerra, era para uma operação especial. Isso diz a respeito da qualidade da manutenção do equipamento militar russo, né? Teve também um disparo um tempo atrás de um míssil contra um avião Raptor de vigilância britânico, né? Não o atingiu e o Ministério da Defesa russo disse que tinha sido um problema de mau funcionamento do avião. Mas o debate de hoje foi muito interessante porque, como a Rússia está presidindo o Conselho de Segurança este mês, ela pauta as reuniões e os temas. E aí a Rússia trouxe a sua visão do multilateralismo, de um mundo multipolar e da própria Carta da ONU. Ela diz que ela é uma defensora da Carta da ONU. E aí o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, em violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, está causando enorme sofrimento e devastação ao país e ao seu povo. Recolocou a questão do direito internacional e da Carta da ONU. Mas eu acho muito interessante, Daniela, porque aqui no Brasil, inclusive, eu observo os debates nas redes sociais, e até alguns analistas que falam e tal, parece que o multilateralismo é visto aqui, e essa é a propaganda russa,
como se fosse o direito de invadir um país, assim como os Estados Unidos fizeram com o Iraque 20 anos atrás. Então, é como se aquela ordem unipolar, na qual os Estados Unidos se davam o direito de cometer um crime de guerra, que foi a invasão do Iraque, esse agora seria um direito também dos outros países. E é exatamente o contrário que a Carta da ONU e o conceito de multipolaridade, de multilateralismo diz, que é os Estados Unidos não tinham o direito de invadir o Iraque em 2003 e a Rússia não tem o direito de invadir a Ucrânia em 2014, nem em 2022. Então, o que a Rússia está propondo é um revisionismo no qual a lei do mais forte passa a vigorar. Existem países e governos e pessoas na opinião pública que endossam isso por terem tanto ódio dos Estados Unidos e tanto ressentimento contra a invasão do Iraque, absolutamente justificável, que agora passam a justificar um outro crime de guerra, que é a invasão da Ucrânia. Vamos ver aí o que acontece. Lorival, obrigada.